a loira do banheiro, né? Cara, eu acho um personagem sensacional. Você se aprofundou na história Totalmente. dela? A loira do banheiro É um grande personagem, né? A loira do banheiro chama Maria Augusta de Oliveira Borges. Ela existiu. A loira do banheiro era filha do Visconde de Guaratinguetá. Ela se casou com o Francisco Antônio Dutra Rodrigues, que era o conselheiro Dutra. O conselheiro Dutra era um grande professor de direito romano aqui em São Paulo, na Faculdade de Direito, e chegou ao posto de governador do estado de São Paulo. Isso então, foi o quê? 1800 e tal? Eles se casaram em 1879, no dia 1º de abril. Então, a loira do banheiro, ela foi casada com o governador do estado de São Paulo. Isso é histórico. Isso não estou divagando, eu acho. Não, isso aconteceu. O pai dela, o Chico Pintor, morreu depois de 3 anos desse casamento. Ela pegou as joinhas, fugiu do casamento. Então foi um escândalo, porque o conselheiro... E aí tem outros recortes interessantíssimos. Porque ela foi obrigada a se casar com 14 anos, com um idoso de 34 anos. Na época era idoso, né? O conselheiro Dutra tinha 34 anos. 34 anos, era um idoso. Era um idoso na época. Sim, sim. E aí ela foge para a França, é convencida a voltar pelo menos para dissolver o casamento, volta a dissolver o casamento, volta para a França e lá ela pega a raiva humana, aquela doença que tem que dar vacina no cachorro para ninguém pegar. Ela tem raiva humana, morre na França, o corpo é embalsamado e é transferido para Guaratinguetá novamente. A esse tempo, a mãe dela, viúva, vivia na mansão dos Viscondes de Guaratinguetá, que era a maior casa da cidade. Ela é colocada num aposento, tinha itens pessoais, piano, não sei o quê, e numa redoma embalsamada, a mãe não tinha ainda preparado um lugar para ela ser sepultada. E aí dizem que as primeiras aparições dela são nessa redoma, ela batia no vidro e pedia água, porque falam que raiva da hidrofobia, e você não consegue beber água, mas tem sede. E aí a mãe tem um sonho com ela e ela fala, mãe, já deu, me enterra, pelo amor de Deus, pra que fazer isso? E aí a mãe dela sepulta ela numa capela super bonita, num cemitério que é incrível, o cemitério de Guaratinguetá, que chama Senhor dos Passos. Eu fui lá, eu fui visitar a loira do banheiro na campa dela. E aí a mãe, sozinha naquela mansão, decide vender para o estado de São Paulo a mansão, a casa. E ela vende. E o que acontece? O Estado transforma a mansão numa escola pública. Então, a primeira aparição ou creditada a Maria Augusta nessa escola são 2 alunos que fogem para o anfiteatro. Lá tinha um piano, provavelmente o piano da própria Maria Augusta. Eles se trancam lá dentro para matar a aula. E um feixezinho de luz ilumina o piano que começa a tocar sozinho, os moleques se desesperam, é salvo por um bedel, e aí a partir disso começam a pipocar relatos da Maria Augusta aparecendo na escola, ou caminhando, ou vultos, a ponto do diretor chamar todo mundo, professores e funcionários, e falar, acabou esse papo de Maria Augusta, a galera não queria trabalhar mais depois das 18 horas, tal. Falou, acabou esse papo. Marcou uma reunião, a hora que foi começar a reunião, o lustre cai em cima da mesa do homem e aí acabou a reunião, ninguém mais trabalhava depois das 18 mesmo. E acabou se propagando essa experiência da loira do banheiro numa escola e a receita que eu tenho, cada um tem uma, mas a que eu tenho é você tira um fio de cabelo, joga na privada, dá descarga e fala um palavrão 3 vezes. Sai, vai até o espelho, chama loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro, e a partir disso, para quem tem fé na loira do banheiro, ela aparece e o primeiro indício de manifestação dela é que ela abre todas as torneiras. Então é legal esse diálogo também com a história regular, porque você entende de onde vem a obsessão dela por água, dos xingamentos pela angústia dela. Pô, uma menina que foi obrigada a se casar com 14 anos com um cara de 34, sem querer, um casamento arranjado pelo marido da princesa Isabel. Quem arranjou o casamento deles foi o marido, o Conde Du. Quer dizer, porra, a história da loira do banheiro tem uma riqueza tão grande em todas as direções, seja ela histórica, seja ela sobrenatural, seja ela mitológica, que a gente precisa aprender a história da loira do banheiro,
E nas escolas mesmo, não só essa técnica de chamar ela, porque a história original é para você puxar vários ganchos. Acho até uma coisa meio pedagógica, isso de como contar uma história contando várias, né? Eu aprendi um pouco isso com o Cemitério também, mas a história da Loira do Banheiro é maravilhosa. Pô, é sensacional, cara, é incrível. E realmente, agora você era um detetive, não era? Não, era um pesquisador. Um pesquisador. Um cara que pesquisava lendas urbanas e ia entrevistando. Eu lembro dessa... Você na série sou eu. Hoje. Exatamente. Você na série sou eu hoje. Exatamente. E aí ele vai numa escola, e aí tem tudo isso aí. Cara, o caminho que eu faço é exatamente dessa série sua. Engraçado, agora você falando, tá mais realizado ainda o assunto, porque eu virei esse cara aí. Cara, que bom. Porra, nossa, é uma infindável e são muitas versões, né? Deve ter a Loira do Banheiro deve ter várias. Não, e ela acabou, a Loira do Banheiro, pra mim, ela é uma história basilar das histórias sobrenaturais com meninas do mundo, porque a Bloody Mary é muito parecida e a Bloody Mary é muito mais atual do que a história da Maria Augusta. Começa, a primeira vez que falam de Maria Augusta na escola é em 1916, quando tem um incêndio que falam que a culpa foi dela. Mas ela morreu, se eu não me engano, em 1886 ou 96, agora eu não lembro a data exata, mas foi no finalzinho do século XIX, quer dizer, essa era uma história muito contada por décadas. E a gente tem ela como um pilar das outras histórias sobrenaturais. Tem versão da Loira do Banheiro em Santos, no Colégio Canadá. E todo colégio tem uma história de Loira do Banheiro. Às vezes, uma história que não é a história da Maria Augusta, que tem as suas próprias particularidades, mas que tem mensagens legais. A Loira do Banheiro do Colégio Canadá são duas meninas que muito jovenzinhas, se entendem como apaixonadas e a família saca isso, começa uma fofoca, uma delas é tirada da escola e essa menina vai pro banheiro da escola para tentar a vida, ela desiste no meio, mas ela se corta, escorrega no próprio sangue, bate a cabeça na privada e morre, e falam que ela apareceu. Então, assim, é uma outra origem, é um outro tema, mas que tá ligado e que vai indo. E o ser humano precisa dessas... Precisa, cara. Dessas lendas, essas... Porra, Nilson, a gente precisa reencantar o mundo. A gente precisa acreditar que a gente não sabe de tudo. Eu acho que a história sobrenatural, talvez ela tenha essa missão de colocar a gente de joelho. E o lance de entender ela como um aspecto muito presente na gente, você, independente do que você acredite, porque quem é cético vai viver experiências inexplicáveis. Né? Que ele vai tentar explicar a todo custo, vai, né, a partir da ideia de ter um viés de confirmação até do que ele acredita ou do que ele não acredita, ele vai atrás. Tem gente que adora do ponto de vista do entretenimento e tem gente que vê o sobrenatural na religião. Eu acho que esse encontro no meio do caminho que torna a vida encantada. Porque o dogma religioso ele é inflexível. Você acredita ou você não acredita. O terror ele é uma grande brincadeira, é uma diversão. E as coisas que acontecem no meio do caminho, que são essas expressões que reencantam as coisas. Você pega a Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, para quem acredita, para quem é católico, ela é uma aparição mariana, divina, maravilhosa. Se o cara é ufólogo, ele vai falar que aquilo é um ET. Se o cara é do terror, ele gosta ele vai falar isso é uma assombração. Então, a interpretação de acontecimentos depende, claro, da nossa experiência de vida, mas todas elas têm esse encontro com um dado que faz da gente mais humilde diante do inexplicável. Agora, imagina isso lá atrás. Porra. Cara, hoje em dia nós temos uma tonelada de informações diariamente, né? Exatamente. Né? Mas imagina lá atrás, cara, existia muita superstição, né? O Câmara Cascudo que fala que... Câmara Cascudo é muito figura. As assombrações morreram com a chegada da luz elétrica, com a energia elétrica. Faz sentido. Quando chegou a energia elétrica, acendeu a primeira luz, acabou o lobisomem, acabou fantasma.